Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 livros diferentes, sendo eles o Stoner, do John Williams, também o Escrito em Letra de Médico, do Júlio Pereira, e também o Porquê Indiano João, do Danilo Leonardi, certo? Caso você tenha interesse em apenas um desses 3 livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo certinho o horário em que eu vou começar a falar sobre cada um deles. Bem, vamos começar então conversando sobre o Irregular, muito bom, porém irregular, Stoner, do John Williams. Eu vou mostrar assim a capa porque, gente, está um homem morto na capa. Stoner morreu, e a gente vai ficar sabendo que Stoner morreu no primeiro parágrafo do livro, que eu vou ler pra vocês. William Stoner entrou na Universidade do Missouri como calouro no ano de 1910, com a idade de 19 anos. 8 anos depois, no auge da Primeira Guerra Mundial, recebeu o diploma de doutorado e assumiu um cargo na mesma universidade onde lecionou até a sua morte em 1956. Ou seja, logo no primeiro parágrafo a gente já sabe que Stoner morreu. Esse é o Stoner morto, ninguém me tira isso da cabeça. Pode ser que eu tenha pegado esse livro aqui pra ler depois do hype todo, né, que aconteceu algumas semanas atrás. Eu não sei nem se o hype ainda está acontecendo, mas eu peguei esse livro com muita expectativa pra ler. E assim, apesar de ter me identificado horrores com esse personagem, que é um personagem, gente, como é que eu vou dizer pra vocês? Ele é um personagem simples, banal, beirando a mediocridade, talvez sendo medíocre mesmo e abraçando sua mediocridade, mas enfim. E ele então é um cara que ajudava o pai na roça, digamos assim. Os pais um belo dia decidem que vai ser uma boa ideia usar o dinheiro que eles vinham juntando para que o filho estude numa universidade, né? Então eles querem que o filho estude agronomia, se eu não me engano, na universidade. Ele vai com esse intuito, ele estuda, se eu não me engano, 1 ano de agronomia, só que ele pega algumas aulas, não vou dizer eletivas, mas enfim, mais ou menos o esquema de aula eletiva aqui do Brasil. Ele pega umas aulas de literatura e ele acaba se apaixonando por literatura, mas ele tem na cabeça dele que ele precisa ajudar os pais e que ele pretende então continuar a carreira de agrônomo, enfim. Só que os professores acabam o convencendo de que ele vai ser um excelente professor de inglês, né, literatura inglesa, e ele acaba ficando por ali mesmo, acaba estudando então letras, digamos assim, e não diz nada para os pais. Ele só vai contar isso para os pais no dia da formatura e, enfim, é isso. Então não é que ele tivesse um sonho de se tornar professor de literatura, mas ele foi meio que levado a isso. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas eu estudei química e eu fui meio que levada. Qualquer dia eu conto essa história pra vocês, mas eu fui levada a dar aula de inglês. E descobri dentro da sala de aula que eu tinha esse pra dar aulas mesmo. Então não foi uma coisa que nasceu comigo, não foi uma vontade que eu tinha, né? Eu não cresci querendo ser professora. Então isso me pegou aqui no Stoner. Então talvez a antipatia que eu peguei com esse personagem tenha vindo do fato dele ser meio que um espelho meu pra algumas coisas, gente. Pra maioria das coisas, diga-se de passagem. Ele é uma pessoa introvertida, mas ao mesmo tempo observadora. Ele tem pouquíssimos amigos. E ele é um cara super correto, ele é aquele tipo de pessoa que eu sou também, que enfim, é aquela coisa assim, eu faço tudo correto, portanto eu espero que você seja correto comigo também. Ele é assim. Então a gente vai passar, sei lá, 100 páginas do livro acompanhando a vida desse personagem que não faz nada, não acontece nada com o Stoner. Ele se apaixona mais ou menos por uma moça numa festa que ele vai, ele frequenta pouquíssimas festas, mas enfim, as pessoas insistem, ele acaba indo, olha eu aí de novo, enfim. E ele conhece essa moça por lá, que é uma moça tão estranha quanto ele. Ele acaba persuadindo a se casar com ele e a vida vai dessa forma. Até que num dado momento ali mais pra metade do livro, a Edith, né, essa moça com quem ele se casa, começa a mostrar quem ela é de verdade. Ela é uma mulher enlouquecida, ela tem muita raiva do Stoner, porque ele é esse cara que não tem ambição na vida, ele quer ser professor, olha eu aí de novo, ele não quer ser coordenador, diretor, o fodão da universidade, ele quer dar as aulas dele, da melhor forma possível e é isso aí. Ele é um cara muito respeitado na universidade onde ele trabalha, que é a mesma universidade onde ele estudou, então ele foi fazendo a carreira acadêmica dele ali na universidade, foi ficando e é isso. A casa onde eles moram foi comprada com dinheiro dos pais, da Edith, e aí vai. Eles têm uma filha, essa filha era super apegada a ele, porque a mãe, não sei se teve lá a depressão pós-parto, alguma coisa do tipo, mas ela sempre deixava a menina com o pai, até que um dia ela resolveu que não, que a filha era dela. E passou a não deixar mais que a menina convivesse com o pai, digamos assim. Ela começa a expelir o Stoner de casa. Ela não quer mais que ele durma no quarto conjugal, ela não quer que ele durma na sala, ele tem um escritóriozinho, ela o expulsa do escritóriozinho, ele vai morar na varanda da casa.
É um relacionamento horroroso e o Stoner não faz nada. Não é que ele não se incomode, mas ele não se mexe pra mudar essa situação. Talvez ele não se incomode mesmo. Até que um belo dia ele se apaixona por uma orientanda e vários problemas vão acontecer em decorrência desse relacionamento. Existem 3 momentos de clímax aqui nesse livro que, né, fazem você não querer mais largá-lo. Então, você tá lá lendo aquelas 100 primeiras páginas em que nada acontece e de repente começam a acontecer coisas. E aí você fala, peraí que eu preciso terminar de ler esse livro. Que são elas, então, o enlouquecimento da Edith, um problema sério que ele vai ter com um aluno dele, que é protegido de um outro professor, mas que ele percebe durante suas aulas que o cara não se dedica aos estudos, é meio que um plagiador, e todas as oportunidades que ele tem de afrontar o Stoner, ele vai lá e agarra a oportunidade. É assim, mais uma vez professores se relacionarão pra caramba com ele nesse momento. Eu nunca tive alunos desse jeito, mas eu já ouvi várias histórias e, gente, eu não sei se só quem convive, né, com alunos e com o meio acadêmico é que vai ficar tão preso ao livro nesse momento, mas é impressionante, assim, as coisas que acontecem a partir de uma apresentação de trabalho desse cara é, assim, absurdo. E o terceiro grande clímax é quando ele realmente assume esse relacionamento com essa aluna. Um dos colegas dele, né, esse professor que protegia esse aluno de quem o Stoner não gosta, faz assim de sua missão pessoal fazer da vida dele um inferno em seu trabalho. Então a única área da vida dele que aparentemente funcionava não vai mais funcionar. E aí você vai pensar, tá, então ele vai começar a fazer alguma coisa, né? Não, ele não continua não fazendo nada, gente. E é isso, ele é um livro irregular porque você começa a se cansar da forma da narrativa, da forma que esse personagem é construído, mas a partir do momento em que você compreende que esse personagem é assim, que existem pessoas assim também na vida, você passa a perdoá-lo. É uma parte assim do livro que pra mim foi imperdoável, que eu não consegui perdoar o Stoner por aquilo, é quando a filha dele, já adulta, passa a apresentar problemas de alcoolismo. Ele não faz absolutamente nada pra ajudar essa filha. Então, não sei, enquanto ele está apenas prejudicando a si mesmo com a sua inércia é uma coisa, mas a partir do momento em que você percebe que, peraí, cara, você é o pai, você precisa fazer alguma coisa, e ele não faz nada, e realmente complica um pouco a vida. Mas é isso então, é um livro sobre um personagem que não é um herói, não é um anti-herói também, ele é um coadjuvante da sua própria vida. Mas é isso, o grande momento do livro é sem dúvida o final, que é, assim, ele já tá nas últimas, né, ele tem um problema sério de saúde, ele está nas últimas, ele está morrendo, né, a gente já sabe, se não é spoiler, né, logo no primeiro parágrafo a gente já sabe que ele está morrendo, na orelha do livro a gente já sabe que o Stoner está morrendo, isso não é spoiler, mas eu vou ler pra vocês o último parágrafo que eu achei muito bonito. E então, se você não quiser me ouvir lendo o último parágrafo, você pode pular aí uns 20 segundinhos do vídeo, mas eles vão dizer o seguinte, né, o narrador, na verdade, vai dizer o seguinte: os dedos se relaxaram e o livro que seguravam se moveu lentamente e depois rapidamente ao longo do corpo imóvel, caindo por fim no silêncio do quarto. E assim morre Stoner. Aliás, todo esse último capítulo é muito bonito, é um momento de redenção dele, digamos assim. Então é isso, é um livro simples, escrito de forma simples, sobre um personagem muito simples, e é por isso que ele é ótimo, e você precisa ler o Stoner. Chega de personagens que salvam o mundo, ou que, sei lá, né, passam por 1000 aventuras e tudo mais. Tá aqui a vida de uma pessoa que pode ser seu vizinho, digamos assim. É interessantíssimo. Mas uma coisa que eu vi o pessoal falando no início, né, do boom desse livro, né, quando ele foi editado aqui no Brasil, no início desse ano, é que a escrita do livro era muito sensível e tal. Gente, eu não achei o livro nada sensível, muito pelo contrário. Eu achei o escritor, né, o autor, o John Williams, ou o narrador dessa história, super, como é que eu posso dizer, pragmático, direto ao ponto, quase cirúrgico. Então, assim, eu não vi a sensibilidade toda. Eu vou abrir numa página X qualquer aqui e vou ler o parágrafo, ó. A chefia interina do departamento de inglês que Gordon Finch assumir após a morte de Archer Sloane foi renovada ano após ano até todos os membros do departamento acabarem se acostumando com um modo um pouco anárquico em que, de uma forma ou outra, as aulas eram distribuídas e ensinadas. Então, assim, deixa eu pegar outro parágrafo, ó. Aqui, ó. No fim de uma tarde, no começo da primavera, estava sozinho em seu escritório. Uma pilha de redações do primeiro ano estava em cima da mesa. Pra mim, ele é assim, ele tá criando a atmosfera, sabe, com toda a simplicidade do mundo. Não vi nada de sentimentalismo nesse livro, a não ser o último parágrafo.
Mais uma, ó. Diálogo entre duas pessoas. O professor Stoner e eu estávamos discutindo o assunto, Finch disse. Receio que não conseguimos resolvê-lo. Aí a resposta do Lomax, né, aquele professor que agora tá fazendo a vida do Stoner um inferno. Então receio que terei de fazer abertamente algumas acusações bastante sérias. E assim por diante, gente. Mais um pedaço aqui, vamos lá. Embora imaginasse que sua esposa estivesse infeliz, Stoner não podia tocar no assunto. Quando tentava, ela interpretava as palavras dele como uma crítica velada à sua inadequação e à sua pessoa, e ficava ainda mais distanciada, como quando ele tentava penetrá-la. É isso, tá? Quer mais direto do que isso? Eu não vi escrita sensível nesse livro, gente, desculpa, mas pra mim e inclusive assim, uma das graças do livro é exatamente essa, a simplicidade da construção desse texto. Mas enfim, agora falando um pouquinho sobre o livro mesmo, né, enfim, esse livro aqui então é a edição brasileira, tá? Que eu peguei emprestada com a Ju Gervason. A Ju não tem mais canal aqui no YouTube, mas na época em que ela leu esse livro, ela fez um vídeo bacana falando sobre o livro, ela também gostou bastante. E não só ela, como outras pessoas também reclamaram bastante da revisão do livro. E gente, assim, a revisão desse livro é uma piada. Eu vou ler uma frase aqui que é de doer. O pai levando o filho para a universidade, mostrando, né, a Universidade de Colômbia, que é onde ele estudou, né? Ele diz o seguinte: é onde você vai ir na escola. É escrito aqui. É onde você vai ir na escola. Isso passou, gente, isso aqui tá na página 12. E antes da página 12 a gente passa por, enfim, a história do livro mesmo começa na página 7. E assim, eu marquei trocentas coisas aqui, isso só no início do livro. E esse livro foi revisado, segundo a ficha catalográfica, por 3 pessoas. 3. E assim, é de chorar, sabe? Porque assim, você estudou tanto, né, na faculdade de letras, você tinha tantos colegas bons, e esses meus colegas bons não conseguiram empregos em editoras. Eu não sei quem é que está fazendo essas revisões, mas pelo amor de Deus, eu espero realmente que essas 3 pessoas que tem seus nomezinhos aqui nessa ficha catalográfica, criem vergonha na cara e trabalhem direito daí pra frente, porque, gente, é ridículo. Então, assim, não adianta a gente vir até aqui e dizer que o problema é a editora, porque é uma editora nova, e não é isso, gente. A gente não pode passar a mão na cabeça, não. São profissionais, estão com seus nomes aqui na ficha catalográfica. Isso aqui foi para a Biblioteca Nacional. Aí, enfim, eu recebi na minha caixa postal essa semana, né, da Ângela. Muito obrigada, Ângela me mandou várias coisas, e na cartinha dela ela disse que eu preciso ter a minha própria cópia, né. Ela já sabia que essa minha cópia era, na verdade, um empréstimo da Ju. Então ela me mandou, né, edição revisada. E olha só, gente, eles me colocam essa cinta aqui no livro, escrito assim, ó, segunda edição. Uma descoberta maravilhosa para todos os amantes da literatura. Que é uma frase do Ian McEwan que já tá aqui atrás. Então, pra mim, né, na minha forma de ver, nessa cinta deveria estar escrito assim: agora sim, revisado, tá? Pra mim era isso que tinha que estar escrito aqui. Agora nós temos 2 pessoas muito boas que fizeram um bom trabalho aqui neste livro, tá? E não são, né, pessoas que revisaram o primeiro livro, a primeira edição. Então agora sim nós temos aqui 2 pessoas idôneas que fizeram a revisão deste livro, tá? Então assim, agora sim tá um livro bacana. Eu não reli inteiro, apenas algumas das marcações que eu fiz eu dei uma olhada aqui no texto pra ver como ficou. E realmente tá bem melhor. Outra coisa mais bacana que tem aqui nessa edição é um pós-fácil desse Peter Cameron, tá? Pós-fácil bacana também, ele também amou o texto horrores, e ele também diz aqui que o texto do livro é totalmente sentimental, e gente, eu não achei sensível, sentimental desse jeito, mas enfim, talvez o problema seja comigo. É isso, fica a dica então pra vocês de um livro irregular, porém bom, vale a pena ser lido. E assim, não espere grandes emoções, a menos que você seja também um professor, e aí vai ter alguns momentos aqui que você vai ficar e vai querer devorar o livro até o final pra saber o que vai acontecer, certo? A próxima indicação é um publi editorial. Bem, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Escrito em Letra de Médico, do Júlio Pereira. Esse aqui é o segundo livro do Júlio Pereira que eu leio. Eu vou deixar o link lá embaixo pro livro anterior que eu li dele, né, que foi o Após um Tumor Cerebral. O Júlio Pereira é médico, ele é um neurocirurgião, tá aqui a fotinha dele. Então ele escreve sobre o dia a dia, né, da neurocirurgia, enfim, é mais ou menos isso, sobre esse universo, né, que ele presencia diariamente. Ele tem um site sobre neurocirurgia que é muito bacana, eu vou deixar o link lá embaixo caso você tenha interesse.
E ao contrário do Após um Tumor Cerebral, que era na verdade um romance, né, escrito pelo Júlio, esse livro aqui vai trazer então algumas poesias e alguns textos curtos que o Júlio escreveu durante o período da faculdade e também durante o período de residência dele. Ele vai contar aqui pra gente na contracapa que esses textos foram escritos assim no fim do dia, então quando ele chegava em casa com alguma ideia na cabeça, ele sentava e fazia essas anotações, e aí acabou virando então esse livro que é super curtinho, é um pocket book, né? Vou pegar aqui um livro, né, de tamanho normal. Então esse aqui é um livro pocket, super rapidinho de ser lido, e aqui nesses textos o Júlio vai mostrar um outro lado pra gente, né? Vai mostrar esse lado mais humano do médico, digamos assim, né? Não que os médicos que a gente conheça não sejam humanos, né? Não mostrem essa sensibilidade toda pra gente quando a gente conversa com eles pessoalmente, mas ele vai mostrar o ponto de vista dele pra diversos problemas que ele encontra na carreira dele ao longo do dia. Então tem alguns poemas aqui sobre ele dando a notícia, né, de que a pessoa tá ali com um tumor maligno, como por exemplo esse caso aqui, né, que ele vai relatar nesse texto Olhos da Alma, que é sobre um rapaz que achava que ele via a aura das pessoas, né? Ele enxergava a alma das pessoas, só que na verdade isso era um sintoma de que ele tinha um tumor cerebral mesmo. Então ele vai contar essa história pra gente sobre como depois da cirurgia esse rapaz parou de enxergar a alma das pessoas. Tem um outro texto bem bacana aqui, ó, Relato de Caso, Pobreza Crônica. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês que é bem bacana mesmo. Ele vai dizer assim, ó, discussão do caso. A literatura científica e a mídia têm mostrado que a pobreza é uma patologia hereditária e de alta penetrância. No entanto, o conhecimento popular tem incentivado a esperança de ganhar na loteria e ou vencer na vida. Entretanto, a literatura científica tem mostrado se tratar de uma ilusão coletiva, uma vez que filho de pobre, pobre será, com exceções da ordem de 1 para cada 100 mil pobres. A história clínica em questão apresenta um caso clássico de pobreza crônica. Fazem-se necessários novos estudos para a melhor compreensão da epidemia da pobreza crônica em curso. Corroboramos também com a Organização de Saúde dos Ricos, né, com letra maiúscula, que estimula que não chamemos de países pobres, e sim países em desenvolvimento. Dessa forma, fica mais ilusivo, apesar de denotativamente significar países miseráveis. Diante deste fato, passaremos a chamar as pessoas pobres de pessoas em enriquecimento. Então ele tem essa veia assim sarcástica, irônica, com relação a algumas coisas que ele vê no dia a dia dele também, que eu achei bem bacana. E tem aqueles momentos também, assim, de só sei que nada sei, como por exemplo no texto Ponto de Mutação, em que ele está se referindo à ciência, e ele vai dizer o seguinte, ó, desconheço seus fundamentos, só leio, sou leigo, não fui selecionado, não faço parte dos seus grandes saltos ao acaso, me resta escrever para os que sabem menos que eu, só para estes, criar histórias para que você seja mais clara para os leigos, uma claridade metonímica, entretanto fascinante. Tem outro texto interessante aqui em que ele vai fazer uma reflexão sobre tipos de morte, né? Ele tem uma visão bem interessante sobre isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas ele vai dizer, ó, na verdade é pouco definida, né, a morte, né? Não existe uma só, devia ser adjetiva. A morte parece triste e pode ser, mas não é sempre, pode ser até alegre. Morte e descanso. A pior é a morte susto, na surpresa, repentina. Ela morreu? Foi? Foi. Como? Morte e susto. A morte preparada, ela leva um tempo, prepara, avisam da sua chegada. A morte preparada leva um tempo, prepara, avisam da sua chegada. A doença é grave, o final geralmente se sabe, ninguém fala, todos esperam. A morte prestação vem aos poucos, chega aos poucos, retira a vida a prestação, odeio essa. Quando chega a morte prestação, nem se espera mais, ou morte sofrimento. Morte alegre nos ensinam que não existe, mas existe, eu vejo. Viveu bem, nem sempre muito. Não é tempo, é como. Vive bem, morreu bem, a morte alegre, quase choro de felicidade. E aí o próximo texto é esse aqui, ó, Omissão de Socorro no Facebook, que eu achei bem interessante, porque assim, eu já tive alunos que me procuraram no Facebook ou em outras redes sociais, inclusive no YouTube, para tirar dúvida na véspera de prova, por exemplo, né? Só que fazem isso com os médicos também. As pessoas procuram os médicos nas redes sociais, jogam lá o nome completo e vão falar de sintomas e coisas do tipo. E aí ele fez um texto bem interessante sobre isso também. Esse protocolo para morrer também eu achei bem legal. A frase final eu achei interessante, ó. Deus do céu, parece que está cada dia mais difícil. Até para morrer tem protocolo. E que ele vai falar sobre uma pessoa que teve morte encefálica, né? Mas eles precisam, né, avisar isso para a família e fazer vários testes, né? Para ter certeza de que a pessoa não vai voltar mesmo e tal. Então enfim, é mais um texto interessante aqui também. E assim, o estilo de leitura do Júlio é um estilo bem direto mesmo. Você percebe que ele tá aqui querendo desabafar mesmo sobre as coisas do dia a dia dele.
É bem interessante, caso você tenha interesse sobre essa área, principalmente. Acho que é legal você ficar sabendo, assim, do outro lado, digamos assim, do lado mais pessoal mesmo dessas pessoas que pra gente são super-homens, né? Vamos pensar um pouco, né? Pensa num neurocirurgião. Enfim, muito bacana mesmo. Eu vou deixar os links lá embaixo de todas as redes em que o Júlio tem perfil, o site dele de neurocirurgia e também o link para onde você pode encontrar o livro dele, certo? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o bacanérrimo Porquê Indiana João, do Danilo Leonardi. E assim, gente, eu sou um pouco suspeita pra falar sobre esse livro, sim, porque eu conheço o Danilo, tenho uma admiração por ele muito grande mesmo. O canal no YouTube do Danilo foi o primeiro que eu encontrei aqui no YouTube, eu já vinha falando sobre livro durante um tempo, e eu tava meio que sozinha, né, fazendo meus vídeos sobre livro no meio ali dos meus vídeos de maquiagem e tal. Falei, ah, meu Deus, será que mais ninguém fala de livros? E um dia eu achei o canal do Danilo, ele já vinha fazendo vídeos há bastante tempo também, então foi um achado. Assim que eu comecei a fazer vídeos indicando outros canais de livros, eu indiquei o canal dele também. Foi aí que a gente, né, se conheceu, digamos assim. Depois de alguns anos a gente se conheceu pessoalmente e, enfim, minha admiração por ele só cresceu. Pra quem não conhece o Danilo, ele faz parte da trupe do Cabine Literária. Ele, na verdade, é o criador do Cabine Literária. Se você não conhece esse canal, eu vou deixar o link lá embaixo. E no ano passado, ele lançou esse livro aqui, que é, gente, um livro jovem adulto. Então veja bem, se você resolver ler esse livro, você vai precisar vestir a sua capinha de você adolescente, né? Eu sempre digo isso toda vez que eu vou falar sobre livros young adult aqui no canal, por exemplo, tá? Então não adianta você ler esse livro com olhos críticos de adulto que já tem uma bagagem de leitura grande ou com olhos de crítico literário, isso não vai dar certo, a menos que você vista a sua capinha de você adolescente, certo? De você aí aos 13, 14 anos de idade. Esse aqui é um livro sobre bullying. Então, assim, não é uma novidade. Muita gente já escreveu sobre bullying, mas o Danilo vai partir de um ponto, assim, mais sensível, que é uma realidade que ele viu, que ele presenciou, que talvez ele tenha vivenciado no dia a dia nas escolas mesmo. Você percebe ao ler esse livro que ele não tirou essas ideias do nada, ou que ele inventou esses personagens do nada absoluto também, tá? Então a verossimilhança nesse livro é uma coisa muito interessante. E é um livro, assim, curtinho, né? Tem cerca de 200 páginas e ele tá cheio de reviravoltas, então o leitor não vai se entediar. Peraí, um pouquinho. Houve um momento aqui no livro que eu fiquei bastante entediada, porque assim, as primeiras 50 páginas são acontecimentos frenéticos e você fica assim, né? E agora? O que vai acontecer com esses meninos? Então você tem aquele momento de pico e aí depois vem a bonança, digamos assim, aí o livro fica em linha reta por algumas páginas, por várias páginas, digamos assim, mas aí depois, logo em seguida, acontecem várias coisas bacanas também. Bacanas não, né? Vamos combinar, mas ele volta a prender a sua atenção pra história e o desfecho é bem bacana. Além de eu ter achado o enredo bem interessante, a forma como ele concatenou todas as ideias, eu gostei também das referências que ele vai fazer aqui dentro. Então, assim, chega uma parte do livro em que ele vai fazer referência às músicas do Renato Russo. Isso pra mim foi sensacional. Ele coloca um trechinho de uma música e aí ele já puxa um pensamento que aquela música traz pra ele. Eu achei isso bem interessante. O personagem principal do livro também tem um canal no YouTube, mas é um canal, assim, que é de games, mas ele fala sobre assuntos polêmicos também. Então ele tá inserido nesse nosso mundinho de responder comentários e lidar com haters e coisas do tipo. Isso eu achei bastante interessante. O que me fez pensar logo em seguida que eu já tô muito velha pra ter um canal no YouTube, mas dane-se. Mas tá, vou falar um pouquinho do enredo aqui pra vocês. Esse livro vai contar a história do João, que sofre bullying na escola. Ele acabou de se mudar pra São Paulo, mas quando ele morava em Belo Horizonte, ele também sofria bullying na escola de Belo Horizonte. Então nada disso que ele tá passando aqui, quando a gente inicia a história, é novidade pra ele. Então essa turma de meninos que ele vai chamar de valentões, encarnam nesse garoto e fazem de tudo com ele. Botam apelidos ridículos, fazem pegadinhas, enfiam a cabeça do menino na privada, coisas desse tipo. Até que um belo dia ele se apaixona pela guriazinha mais bonita da escola, manda um bilhetinho lá convidando a menina pra sair, e o que ele não sabia é que essa menina era namorada de um dos valentões. O pior deles, digamos assim. Ah, mas isso é clichê, sim, mas e daí? É um livro jovem adulto? Aí veja só você, o que acontece? Um belo dia um professor tá atrasado, esse guri entra na escola gritando, né, chamando o menino pra briga e tal, bota uns amigos ali na porta da sala pra ver se o professor vai chegar e tal. E ele começa a provocar o João, dá uns tapinhas na cara dele, o menino não tá reagindo, né, tá todo assustado, nunca brigou com ninguém, só que nesse de levar tapinha na cara, ele resolve revidar e dá um chute no saco do valentão. E maravilhas da modernidade, a gente tem um garoto, né, um amigo do João que tá lá filmando tudo. Esse amigo coloca esse vídeo na internet e o João vira, assim, um hit instantâneo.
fica viral. E aí ele fica famoso, e aí ele é chamado pra dar entrevistas em jornais, e agora ele tem um assessor de imprensa e coisas do tipo. Então é por aí que a história caminha. Só que nesse livro aqui a gente vai ver que os personagens, eles não são totalmente bonzinhos ou totalmente maus, né? Em diversos momentos do livro a gente vai enxergar o outro lado também, e a gente vai chegar à conclusão de que diálogo é sempre o melhor caminho, aquele tipo de coisa. Então assim, o que vai valer a pena nesse livro mesmo é a gente enxergar a voz do Danilo, esses personagens palpáveis que a gente via na nossa escola também, que a gente como professor ainda vê, né? E pra mim, disparado, o mais legal desse livro é essa cobrança de atitude dos adultos, né? Porque muitas vezes é isso que acontece mesmo. O adulto tá vendo que o bicho tá pegando ali com aqueles adolescentes, e ou ele tá se divertindo também, como é o caso de um dos professores do guri, que fica lá rindo, incentivando, ou eles, né, turn the blind eye, como é que fala isso em português? Eles fingem que não estão vendo e deixa tudo por isso mesmo. Então a cobrança de atitude que o Danilo coloca aqui, né, pras escolas e pros adultos responsáveis por esses adolescentes é bem bacana mesmo. Enfim, se não fosse o tema pesado, eu diria que esse é um livro divertido, porque olha, eu li em um dia e assim, fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer no final. Os acontecimentos que precedem, né, o final do livro mesmo, são um pouco assustadores. E a gente sabe que eles não só poderiam acontecer, como já aconteceram. Enfim, não quero dar spoiler, não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. Mas é isso, fica a dica pra vocês então de um livro jovem adulto, brasileiro, bacanérrimo, vale a pena ser lido. E antes de terminar o livro, eu queria mostrar pra vocês que a minha cópia é autografada porque eu fui ao lançamento do livro. Tem foto com o Danilo no dia do lançamento lá no meu Instagram. Se você não conhece, eu vou deixar o link pro Instagram lá embaixo, dá uma olhadinha. Bem, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!